pessoal, tudo bem, Carlos? Boa noite, tudo bem com você? Legal. Pessoal, boa noite. Desculpa aí os 4 minutinhos que a gente atrasou. A gente está dando início ao primeiro encontro da jornada Analytics e Big Data. Eu sou o Cleiton Souza, eu sou o fundador da BDA Solution, Big Data Analytics. A gente vai ter 6 encontros extremamente rico em termos de conteúdo, em termos de cases. Então, hoje nós vamos falar do case da Samsonite com o Carlos, gerente de TI. Aí, durante as outras semanas, então, toda quinta-feira, a gente vai estar aqui com vocês às 7 da noite, falando de Data Analytics na saúde, o impacto de governança de dados na transformação digital, gestão de projetos de IA, a importância de Analytics para o futuro de crédito no varejo. Então, a gente vai ter muito tema para estar discutindo com profissionais extremamente experientes do mercado. Carlos, primeiramente, agradeço o seu tempo de estar compartilhando a sua experiência que você teve. Então, a gente vai estar aí 1 hora conversando, discutindo. As perguntas que surgirem, a gente vai estar respondendo na hora. Então, assim, Carlos, fica à vontade, vai ser uma live bastante enriquecedora, porque muita gente tem dúvida. E a gente gostaria de entender como que foi toda essa jornada para você. Eu vou apresentar o Carlos. O Carlos é um profissional bastante experiente, ele traz o conhecimento de TI para o negócio, que é um dos pilares do BI, do Data Analytics, ou seja, muito menos técnico e muito mais negócio, mas a tecnologia também é importante para o processo, senão nada acontece. Então, falando um pouquinho do Carlos, o Carlos é gerente de TI da Samsonite, um profissional especialista em tecnologia no segmento do varejo, que é um dos segmentos que mais está sofrendo na atualidade, por conta dessa pandemia. Especialista em RP, Oracle, JDE Edwards e Analytics, trabalhou 24 anos no Magazine Luiza, formado em Ciência da Computação pela Universidade Franca. É isso mesmo, Carlos? É isso aí. Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Também agradeço aqui a oportunidade, Cleiton, de estar junto com a BDA Solutions, né? Que foi e está sendo muito importante para nós nessa, vamos falar assim, nessa jornada que nós estamos passando, né? Falando um pouco aí da questão aí de como a gente implementou o projeto de Analytics, né? Lógico que com esse apoio sempre de vocês, né? Mas a principal oportunidade, ela nasceu de uma dificuldade que as áreas tinham com relação à geração dos relatórios, né? E também com algumas coisas com relação ao turnover que gera, esse conhecimento que se tem que passar de um usuário para outro usuário, né? E a necessidade também que se tem de ter informações rápidas e prontas para a apresentação de todo o boarding aí da companhia, né? Então, esse foi o principal ponto para que a gente buscasse esse desenvolvimento em conjunto com vocês, né? A questão muito importante também nessa jornada é com relação a empoderar as áreas, né, para que elas sejam a dona das informações, a dona da informação, porque ela realmente é a dona da informação, tem que ter todo o conhecimento e conhecer os seus dados, né, identificando aí essas pessoas chaves que serão donas desses processos, né? Também identificar aí o parceiro correto para a implementação, né? No nosso caso, como no Brasil nós somos uma startup, então nós temos aí um time bastante reduzido. Então a gente tem que estar contando com essa parceria do mercado, né?
para poder implementar e ter braço suficiente de atender o negócio no tempo hábil, né? Carlos, como que você compartilha? O que você pode falar de pontos de benefícios e os desafios durante toda essa jornada da implantação do projeto de Analytics? Como que foi isso, olhando os 3 pilares, né? Tecnologia, pessoas e processo. Como todo processo, sempre a gente precisa de alguns ajustes, né? Mas isso foi muito bom, porque houve essa troca, né? Da nossa TI, com nossos usuários internos da companhia, e vocês dando todo esse suporte aí com relação à flexibilidade, a agenda do time, precisamos de horários flexíveis, né? Então, independente disso, a BDA sempre foi também parceira nesse sentido, trazendo para a gente essa flexibilidade, né? Em momentos que a gente não tinha a agenda do técnico local, mas foi necessário porque o projeto demandava uma maior urgência, né? Então, isso também foi muito bom, né? E com certeza um planejamento, né? Um planejamento das atividades também é crucial para que a gente possa sempre caminhar dentro desse tipo de projeto. Eu vou te cortar um pouquinho. Acho que é um dos pontos de maior desafio na implantação de um projeto de Analytics. Porque o projeto de Analytics ele não começa por TI, ele começa pelo business. Exato, lado de negócio. Só que muitas vezes o business não tem ideia do que ele quer. Então, acaba atravancando muitas vezes o projeto. E aí nós vamos para a matéria-prima do projeto, que são os dados. Como que é essa relação de business, os profissionais, os usuários, que muitas vezes não sabem bem o que querem, mas querem. A pergunta é o quê? Então, como que foi esse desenvolvimento, você que liderou esse projeto? Parte de dados, quando fala de dados, esses dados são gerados através de um sistema. Isso foi fácil, difícil? Como foi essa relação? Fácil. Pode tirar o BDA se foi fácil ou difícil. Acho que é importante você compartilhar de fato essa experiência. É o que todo mundo quer saber, né? Sim. Não, com relação à forma de desenvolvimento, ao envolvimento dos usuários, a essa questão assim, do dono do processo, que eu acho que o dono do processo é a questão chave disso tudo aí. Se eu sou dono e estou empoderado, eu tenho como... eu sei qual informação eu preciso, eu sei aonde eu quero chegar. E esse foi um ponto muito positivo para nós, na condução até do Ricardo Salles, que é o responsável aí, o head da parte de supply, nesse último projeto que a gente implementou do Net Sales, né? Então, isso eu entendo assim como um ponto essencial, né? Esse empoderamento, esse ser dono do dado, ser dono da informação, para poder orientar e também apoiar os desenvolvedores no que diz respeito a qual tipo de relatório ou de recurso tecnológico que nós vamos ter que usar para apresentar melhor aquele tipo de informação. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto. E esse cruzamento de dados, como diz no dia a dia, bater os dados, é tranquilo ou não? Esse, por incrível que pareça, deveria ser, vamos falar assim, o mais tranquilo, né? Porque você tem a informação, mas são várias bases de dados, várias tabelas diferentes, várias tecnologias diferentes,
né? Momentos em que se gera o dado, né? Então você tem que conhecer muito bem esses dados para fazer ele virar informação, né? Então, nesse sentido, a gente enfrentou sim alguns problemas, né? A gente trabalha com uma versão antiga do ERP JD Edwards, né? Então a gente tem algumas limitações de geração de relatório, mas foi um projeto gostoso de trabalhar por você ver esse resultado final agora, né? Tudo gera frutos, né? E acabou gerando vários frutos, porque agora para os novos produtos e para as novas frentes que a gente já tem aberta aí com vocês, a gente já foi identificando oportunidades de melhoria, né? Para facilitar mais essas extrações de dados. Então, eu posso confirmar com você que o segredo é, de fato, a integração dos dados. Sim, também. Com certeza. Certo? Ótimo, Carlos. Como que você vê o papel da tecnologia? Talvez você já até respondeu lá no início, né? Eu vou até mudar um pouco essa minha pergunta. O varejo, vocês que estão inseridos diretamente no varejo, ele está em plena mudança. Isso é fato. Sim. Nós estamos vendo a mudança do comportamento dos usuários, e aí quando a gente está pensando em Analytics, o Analytics vem justamente apoiar entender essa mudança do comportamento de compra, e o varejo está em constante mudança, isso já há alguns anos, agora na pandemia ainda mais. Como que você vê essa mudança de compras utilizando o e-commerce, por exemplo? Por conta disso, quais tecnologias que a Samsonite está imaginando implantar hoje e no futuro, em termos de inteligência artificial, machine learning? Vocês estão concluindo a implantação do BI, vamos dizer assim, mas a gente nunca pode parar. Quer dizer, o que vocês imaginam daqui para frente? Entenderam cada vez mais a mudança do comportamento dos usuários. Certo. Então, como você mesmo disse, né? Eu acho que a pandemia ela só veio acelerar um pouco mais o processo, né? Muitas empresas já estão bem à frente com relação a esse tipo de tecnologia. Nós temos vários parceiros, nós temos, vamos falar assim, demandas tanto globais como locais e dos próprios parceiros que a gente trabalha, seja ele do e-commerce, seja ele da frente de loja, nos pontos físicos, né? Seja ele da questão de analytics, né? Da análise das informações. Então, assim, nós estamos muito próximos de todos esses parceiros, estudando todas essas novas tecnologias. Dentro de algumas frentes, por exemplo, é algo que a Samsonite ainda não tinha regionalmente aqui no Brasil, mas a questão de trabalhar um CRM. E esse CRM, com inteligência artificial, vai proporcionar muito mais a análise dessas informações, que vieram tanto da frente de loja, né, dos pontos de venda, assim como do e-commerce, para conhecer um pouco mais daquela experiência de compra que o cliente já teve e daquilo que ele ainda tem interesse, né? O que tem interesse de comprar e que a gente conseguiu capturar de alguma forma pela navegação, mas que por algum motivo não conseguiu realizar e efetivar a sua compra, né? Então, potencializar como ferramentas de mercado para encantar esse cliente, para chegar até esse cliente de uma maneira diferente, mais agradável. Você acredita que a pandemia acelerou esse tipo de inovação de frente de projeto? Como que você vê isso? Porque se a gente observar o modelo de negócio da Samsonite, até então era 100% loja física. E aí veio a pandemia
fez crescer o e-commerce. E aí você tem soluções de analytics para conseguir entender todo esse comportamento. Você acredita que a pandemia apoiou essa alavancagem de projeto? Ela apoiou principalmente na visibilidade e na importância de se tratar esse tipo de projeto, né? Porque até então a gente ainda tem algumas coisas, vamos falar assim, processos internos que são prioritários, mas além desses processos internos com prioridade, se a gente não tiver o principal, né, que é o cliente, a gente não vai conseguir só cuidar desses projetos internos, né, desses processos internos. Então a gente precisa priorizar mais, e com isso a pandemia ajudou, porque todos os líderes também identificaram que esse investimento em tecnologia ele se faz necessário, né, para que a gente tenha esse diferencial, né? Vamos falar assim, hoje, quem ainda está em desenvolvimento, igual a gente tem uma série de recursos em desenvolvimento ainda, a gente já pode considerar que a gente está um pouco atrasado, né? Porque muitas empresas já estão implantadas, já estão conseguindo colher frutos de implantações que vieram aí de um longo tempo, né? Então, a gente, vamos falar assim, né? A gente tardou, mas não falhou, né? Então, vamos dar sequência agora, de uma maneira bem especial e bem profunda, né? Para que a gente possa cada vez mais implantar e buscar essas soluções. Como que você vê, se discute muito, e eu, pelos diversos projetos que eu acabo desenvolvendo, a gente percebe um padrão em perfil de profissionais. E o que eu percebo cada vez mais? O profissional de Data Analytics, ele carrega, sim, uma bagagem técnica, mas se ele não tiver uma bagagem de negócio, ele não se sustenta. E como que você vê essa questão? Qual que é o perfil que os profissionais devem assumir, na sua opinião? Eu acho que assim, a parte técnica, ela é sempre muito importante, né? E aí a gente tem tanto os parceiros para a gente buscar aí atualização, né? Seja ele com cursos, seja ele com novas ferramentas, seja ele com troca de experiência. Isso, tudo que a gente aprende, a gente não perde, né? Então, conhecer essa sopa de letrinhas, esse monte de ferramenta é muito importante. Mas, como a gente falou no início, eu acho que o principal é o domínio do negócio. Conhecer as informações, conhecer o seu negócio, conhecer as diretrizes da empresa, de onde estamos, para onde vamos, né? Para que a gente possa cada vez mais trabalhar todos esses dados e informações. Perfeito. Eu vou até contribuir no que você falou. Eu sempre defino quatro pontos que o profissional de BI ele tem que ter. Não, mas eu sou um ótimo programador. Cara, esquece. Só programação você não vai conseguir. Então, na minha opinião, pela experiência que a gente carrega aí em diversos projetos, e no nosso caso é interessante, porque a gente consegue ter diversos profissionais, diversos projetos, em projetos complexos, mais complexos, menos complexos, mas todos têm um padrão de skill de profissional. O primeiro deles é um profissional que tem a capacidade de entender, de falar com o usuário. Então, se o profissional de Analytics não tem essa capacidade, o projeto falha, o projeto fracassa, ou melhor, ele naufraga. Por quê? Se você entendeu errado logo no início, o que vai acontecer lá no final? Não vai sair, óbvio.
Então, Exato. eu percebo que muitas empresas acabam contratando, por exemplo, um modelo de contratação, alocação. Isso é o que mais acontece. Cleiton, eu quero um profissional alocado aqui por 3 meses. Em 15 dias, a empresa me pergunta, Cleiton, vocês podem nos ajudar em... Você pode nos ajudar na gestão do profissional? Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal. Vocês estão nos vendo bem ou está sendo cortado a imagem? Se alguém tiver com problema de... O som tá legal? Por favor, dê opinião aí, que aí a gente ajusta a câmera. Dando sequência no que você está falando, enquanto o pessoal vai comentando. Beleza. Né? O pessoal está escutando bem e está nos vendo bem. Então, assim, por exemplo, a alocação. Então, o profissional é alocado no projeto, no cliente, durante 3 meses. No 15º dia, o cliente nos liga. Cleiton, você pode nos ajudar a fazer gestão? Então, assim, não é só alocar o profissional na empresa. Você tem que ter do outro lado também alguém fazendo gestão. Gestão no projeto, por exemplo. Gestão no projeto, mas alocação não se faz gestão sobre o profissional. De fato não é o objetivo, mas que faça pelo menos gestão no projeto. Então, até então eu não estou falando nada técnico. Até então eu estou falando de processo... De skill. Oi? De skill, né? De skill. Então, essa primeira etapa é o segredo do desenvolvimento. Porque o BI, o Analytics, o Data Analytics, está diretamente ligado ao business. Então, você não tem essa veia técnica por enquanto. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu levo com muita importância. O profissional de Data Analytics ele tem que ser bom nisso. Se ele não tiver esse skill, ele vai ter que se desenvolver. O segundo ponto é conhecer de fato o banco de dados. Então, a gente pega muitos profissionais que conhecem a ferramenta, por exemplo, o Power BI, que foi o case de vocês. Eu vou fazer até uma pergunta para a gente fechar aqui a parte técnica. Conhecer a ferramenta é importante? Sim, mas ter lógica e conhecimento de banco de dados é um fator também diferencial. E, por fim, dominar a ferramenta. Normalmente, as contratações, elas começam, vou dar um exemplo, começa pelo Power BI. Eu quero um profissional que conheça Power BI, só que não avalia o resto dos skills. Um profissional, por exemplo, com 6 meses de experiência. Esses dias eu escutei um caso de um cliente. A gente ia colocar um profissional num projeto, um profissional relativamente jovem. Ele perguntou, Cleiton, em 6 meses, 1 ano, deu tempo para ele conhecer tudo isso? Não, de fato não deu. Não se tem tempo. Então, essa avaliação eu diria da problemática ou do nível de dificuldade do projeto, tem que avaliar o perfil do profissional. Hoje é até difícil separar o júnior do pleno, está muito perto. Do pleno para o sênior, é difícil a gente, esse aqui é pleno, esse aqui é sênior. Às vezes a gente tem um profissional júnior, mas que tem uma capacidade de business muito alta, que engole um profissional sênior. Mas por isso que faz sentido, mas por isso também que é importante assim, uma equipe multidisciplinar. Eu acredito muito nesse modelo, né? E que também a BDA, nesses momentos aí, nos apoiou nessa questão, né? Porque houve troca de profissionais. Aqui eu tenho um profissional que é melhor para esse momento do projeto, aqui eu tenho outro que agora pode dar continuidade para que a gente priorize a próxima frente de trabalho. Então, essa equipe multidisciplinar, ela consegue, vamos falar assim, dar sequência nesse projeto, apoiar e implementar ele com maestria, né? Assim como o que a gente falou da questão do skill, essa importância aí das pessoas que dominam, conhecem as informações, conhecem os dados, é o dono do negócio, né? E que precisa ser protagonista, né? Desse desenvolvimento e participar disso tudo. Perfeito.
Carlos, nós estamos com o tempo já bastante esgotado, porque eu vou colocar agora o Ricardo, que é o diretor de Supply Chain, de operações da Samsonite, e a gente vai levar uma discussão muito mais de business do que propriamente técnica. Eu ia fazer uma última pergunta, quando eu citei o Power BI. O Power BI, todos sabem, é uma ferramenta muito fácil, muito simples de implantar, não é totalmente na nuvem, etc. Qual foi o principal ponto que que a Samsonite decidiu pelo Power BI? A gente, primeiro assim, né, a gente já tinha as licenças do produto com relação ao Office 365 e algumas licenças específicas, então facilitou para a gente essa implementação, porque a gente não teria esse tipo de gasto, né? E a identificação também do parceiro na implementação e da facilidade e do que a ferramenta em si traz de visual para que as áreas possam acessar essas informações. Olha só, tem uma pergunta que eu queria saber quais são os outros 2 pontos para o profissional de BI. Eu gosto muito dessa discussão, por isso que eu acabei até te cortando. Então, a gente falou do skill de business, de entender o negócio, entender o que de fato o usuário pretende. A gente falou de conhecimento, de lógica. Lógica é extremamente importante, porque quando a gente vai, por exemplo, fazer os cálculos dentro do Power BI, dentro de as funções DAX, por exemplo, o profissional que não tem essa questão da lógica apurada, ele leva pau, ou seja, ele demora mais um projeto. Falamos de banco de dados, na verdade, falamos aqui de 3 ou 4 skills. A parte de usabilidade... a parte de usabilidade, que é colocar indicadores que fazem sentido para o usuário tomar decisão, também é um fator importantíssimo. E esse 4º item, nós temos até um profissional dentro da empresa, dentro da companhia, que ele é muito bom na parte de UX, User Experience, ou seja, você pode ter entendido o negócio, você pode ser muito bom de matemática, você pode ter sido muito bom de banco de dados, mas se você apresentou um projeto que não faz sentido, meu amigo, tchau. Respondi para quem perguntou aqui? Silvio. Foi o Silvio. Acho que é isso. A gente falou bastante aí de tecnologia, falamos de ferramentas, perfil de profissional, como foi esse passo a passo do desenvolvimento. Você falou de benefícios, ou seja, ajudou os usuários de negócio. As dificuldades, não foi fácil, acho que um ponto que você colocou foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Falar que é fácil não é. Falamos da ferramenta, do Power BI também. Falamos bastante coisa, né, Carlos? Você quer completar mais alguma coisa para eu inserir o Ricardo? Bom, acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom e está sendo muito bom, porque não parou por aqui e a gente tem mais coisa para implementar, né? Espero que em breve a gente possa trocar mais experiências a respeito aí dos projetos que a gente tem aí para implementar. Perfeito. Eu preciso tirar você aqui da sala e eu vou inserir o Ricardo agora. Beleza, permaneço assistindo vocês aí. Grande abraço. Se der algum pau aqui, eu volto você. Tá bom, combinado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Remover Carlos. Segura um pouquinho aí, pessoal. Vou colocar agora o Ricardo.
Pronto, agora sim. Tudo bem, Ricardo? Vai. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Prazer aí participar do fórum com vocês. Legal. Obrigado você por ter cedido o seu tempo e compartilhar um pouquinho da sua experiência. A gente falou bastante, você acompanhou aí o Carlos falando, né? A gente falou muito de tecnologia, mas agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho, o Ricardo, você que tem muitos desafios na mão, com planejamento de demanda, lead time, você deve ter uns 25 KPIs na sua cabeça. Eu tento concentrar os meus KPIs em uma mão. Cabendo eu contar eles com uma mão, eu fico feliz. Ótimo. Ó, já é um bom... Você quer otimizar os seus indicadores, porque não adianta saber tudo, né? Não adianta. A gente sabe que é bastante latente, assim, eu diria, no meu perfil, né? Toda empresa que passo tem a característica de desenvolver ou melhorar, enfim, mas trabalhar com importantes sistemas de gestão, né? Então, eu sempre trabalho forte aí com indicadores, ou com KPIs e com uma árvore de indicadores que sustentam a minha gestão. Isso é muito ancorado na tecnologia, né? Pessoal, o som está baixo. Ô, Ricardo, você consegue falar um pouquinho mais perto? Claro, eu vou me aproximar aqui e vou falar um pouco mais alto aqui. Beleza. Pessoal, melhorou o som? Vamos lá, vamos tocar aí. Eu queria te apresentar, Ricardo. Você tem aí o comando, a direção da operação e do supply chain da Samsonite, né? Professor de pós-graduação em supply chain na BSP, Business School São Paulo. Tem uma larga experiência aí ao longo do tempo em grandes companhias como GPA, Eastern Loud Company, VF Corporation. Bem, você tem aí um extenso currículo que a gente gostaria de que você compartilhasse um pouco com a gente, né? Como você disse, eu até coloquei aqui nos meus comentários, você faz análise de estoque, análise de SKU, análise de PDV, análise de canal de venda, planejamento de demanda, lead time, mas no final você só quer 5 KPIs, né? Na verdade, eu tendo a focar no que são mais relevantes, né? E aí conseguir, através deles, desenvolver um bom modelo de gestão, né? Esse é o principal ponto que eu tenho que fazer. E, assim, falando rapidinho da minha experiência, acho que muito desse foco que eu tenho em resultado, tudo isso, ele vem através da formação, principalmente, acho que da formação que eu tive no Grupo Pão de Açúcar, né? Isso é muito relativo a cada indústria, né? Mas varejo, a formação de produtos, não agrega valor, ele olha muito para controle de custo, para busca de inovação, para redução de custo, para resultado. Porque quando você olha no FIE, né, a última linha, o resultado é muito baixo, né? Então precisa ser muito eficiente. E dá para notar claramente como isso pode variar de indústria para indústria, né? Então o varejo tem muito essa característica. Cara, o pessoal está reclamando ainda do som, viu? Você vai ter que... Você vai ter que encostar aí. Tá mais perto aqui, vou falar de pertinho aí. Vamos ver se dá para ouvir agora. Isso. Tá melhor? Vamos lá. Tá melhor. Eu já sinto melhor, já. Então tá bom. Então, eu vou voltando aí, né? Eu tava falando dessas diferenças que você tem no modelo de gestão e no uso da tecnologia para desenvolvimento de gestão em diferentes indústrias, né? Então, eu já vivi varejo, já vivi indústrias de cosmético, têxteis, tudo isso. Sempre, obviamente, uma diferença no approach, porque, lógico que você tem uma composição de gross margin diferente, os resultados são diferentes, enfim, tem uma questão de branding e tudo isso, que fomenta o resultado da empresa e direciona os atingimentos de outra forma. Então, isso é uma característica bastante relevante. No final, acho que acaba sendo muito positivo para mim
porque todo esse movimento acaba me ajudando em empresas que eu fui passando aí a atingir resultados muito salutares, assim, muito bons, por conta do implemento de sistemas de gestões mais adequados, usando tecnologia e tudo isso. Então, o som melhorou muito agora, viu, cara? Botei o fone aqui para facilitar a nossa vida. Ótimo. Ficou um pouquinho escuro, mas vamos lá. O importante é o seu conteúdo. Como que você vê todos esses desafios, esses 5 KPIs que você comentou? Como que você vê que o Analytics ele vem te apoiar na decisão? Sim, na verdade a tecnologia e essa gestão de informação, ela é totalmente o suporte para esse modelo de gestão. Eu estava ouvindo um pouco de como vocês estavam conversando aí, você e o Carlos, e essa é uma coisa que a gente nota muito, principalmente aí falando das áreas de supply, né, que é uma distorção, às vezes, do papel do analista ou das pessoas que estão ali com essa demanda de tocar o negócio, né? Eu que vivi um período aí de evolução da tecnologia, no passado a gente, por exemplo, calculava stockout ou days of supply usando banco de dados de Access e fazendo isso em Excel. O perfil do profissional era muito mais voltado para isso, para desenvolver a informação usando essas ferramentas, né? E hoje em dia a gente está muito mais preocupado em encontrar profissionais que têm orientação para o negócio, que contribuam para o resultado da empresa dessa forma. Então, esse tipo de projeto de gestão de informação, alinhado à tecnologia, por exemplo, como o que a gente fez agora, ele, além dessa transformação do dado, né, de gerar informação gerencial, que traz para a gente uma flexibilidade gigantesca de gestão no negócio, de redirecionar as nossas estratégias, ele também traz uma transformação para as pessoas da equipe, né, que de fato podem ter mais tempo livre para focar nos seus resultados, no trabalho que elas são responsáveis, né, sem perder tempo na geração de dados, sem perder tempo em manipulação de informação. Então, isso é muito relevante. E um outro ponto extremamente importante que a tecnologia traz é sobre a curacidade, né? Quando você tem sistemas de gestão que são desenvolvidos ainda em métodos utilizando bases de dados que são compiladas, né, e transformadas usando o Excel, o Access, você tem uma dependência muito grande do capital humano que está empregado. E isso traz uma baixa curacidade na informação. Obviamente, você nunca vai ter toda a informação necessária para a tomada de decisão pronta, mas você ter um bom sistema de informação com acuracidade na informação, ele é muito relevante para o negócio, né? Então... Você falou a palavra-chave. Inclusive, eu não escuto muito no meu dia a dia os profissionais falarem essa palavra, acuracidade. E até interessante, porque esse não adianta você ter uma informação que não é acurácia. A acuracidade é zero. Exatamente. Tem um termo muito famoso em inglês, né? Garbage in, garbage out. Não tem muita conversa. Então, eu participei de projetos de implantação de ERPs como Oracle, como SAP, e às vezes há uma discussão muito relevante, né, sobre processos, mas muitas vezes a gente trata de uma forma mais simplista a questão da informação, né? Então a gente esquece, não trata master data. Se você conversar com a maioria das empresas, é muito difícil você se encontrar alguma, me avisa que eu gostaria de fazer um benchmark, mas alguém que tem um bom sistema de master data, que tem uma acuracidade de dado boa para trabalhar, é muito difícil, né? O Brasil, em geral, não é um país fácil de fazer negócio, né? Você tem um sistema tributário extremamente complexo, você tem uma responsabilidade jurídica, né, que envolve as empresas aí, ela é muito complicada. Então, você conviver num ambiente desse, que já é um ambiente inóspito, né, corporativamente, e com uma competitividade de mercado muito grande, falando pela Samsonite, por exemplo, a gente enfrenta aí fatores de um mercado informal muito forte, você tem uma volatilidade de câmbio que impacta muito no negócio. Você ter informação suficiente para tomada de decisão, informação correta, né, para tomada de decisão, para direcionamento do negócio, é fundamental. Não tem uma outra forma de fazer gestão sem um modelo como esse.
Qualquer gestão feita sem acuracidade não é gestão, é qualquer outra coisa, né? É qualquer outra coisa, né? Se você não tem uma boa informação, a gente brincava que você não tem uma informação, senão você não está gerindo, né? É Deus que está tocando aí, porque você não tem gestão de nada. Então... E infelizmente a gente ainda vê muitos negócios dessa forma, né? Olha, eu vou te falar, eu fiquei muito tempo em uma empresa só, trabalhei 13 anos no Pão de Açúcar e depois eu fui me movimentando aí, agora já tenho outras 3 empresas no meu currículo. E são todas empresas globais, com operações globais aí pelo mundo, com uma complexidade tremenda, porque é uma cadeia de suprimentos bastante complexa, com produções em diversos lugares do mundo, né, com exportações para muitos países, complexidade de câmbio, tributário e tudo isso. E eu diria a você que em todas que eu ingressei, o início, nenhuma delas tinha um bom tratamento de informação e um bom sistema de gestão estabelecido, né? Então, sempre com uma oportunidade muito grande assim nesse cenário. É um pouco do que eu falei das indústrias, né? Indústrias que absorvem um pouco mais um resultado de supply, por exemplo, mais flexível, né? Não é tão voltada para custo, ela sofre um pouco menos, então presta um pouco menos de atenção. Então você sempre encontra oportunidades desse tipo, nesse tipo de negócio. Legal. Como que você vê, eu acho que eu fiz até eu ia fazer uma pergunta que eu já tinha feito para o Carlos, então eu vou mudar um pouquinho aqui. Como que você vê a questão de projeto? Eu fiz essa mesma pergunta para o Carlos, mas eu queria ouvir de você também com um viés mais de business. Quando a gente fala de algoritmos, machine learning, inteligência artificial, tudo isso que a gente está vendo hoje cada vez mais evoluindo, ou seja, isso também ajuda na sua acuracidade, não tenho dúvida, porque você diminui o fator humano aí no meio. Como que você vê essa parte de inteligência artificial, machine learning, no processo Samsonite daqui para frente? Olha, eu diria a você que esse tipo de tecnologia, além de contribuir na acuracidade da informação e esse tipo de coisa, ele também é um drive importante para o negócio, né? Se você pensa no canal de e-commerce, por exemplo, em que a jornada de compra hoje em dia ela é muito mais, a princípio determinada pelo customer, mas já há um movimento muito relevante de empresas determinarem qual é a jornada de compra desse cliente. Essa tecnologia, ela suporta completamente essa mudança de comportamento, né? A gente já tem inúmeros cases aí de empresas que trabalham dessa forma, né? Que você não consegue sequer pensar em uma outra forma de adquirir o produto ou de comprar aquele produto, porque a jornada está muito bem estabelecida. Isso só é possível através desse tipo de tecnologia, porque você consegue gerir de forma massiva as informações, você consegue entender o comportamento do consumidor e muitas vezes você consegue desenhar a forma que ele vai se comportar, sem até que o próprio consumidor saiba, né? Então, exato. A tecnologia, ela além de trazer a curiosidade, ela ajuda muito a você construir a experiência de compra. E num segmento como o retail, a experiência de compra muitas vezes é fator decisivo aí na decisão de compra do cliente. Então, acho que essas tecnologias elas estão ganhando espaço, acho que elas começam a ganhar um espaço muito forte aí através do canal de e-commerce, mas o próprio varejo físico, e com toda essa integração também que tem hoje do varejo físico e dos canais de web, essas tecnologias vão passar cada vez mais a ser cada vez mais relevantes e utilizadas, né? Acho que a gente ainda está caminhando para um nível de utilização dessa tecnologia no Brasil. Acho que tem segmentos que estão mais avançados, enfim, mas já há muitos cases aí pelo mundo de uso massivo dessas tecnologias e com resultados impressionantes, né? Então, acho que para o futuro a tendência é que a gente vá utilizando cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais essas tendências de compra e como a gente driva isso. Eu posso entender que quando a gente fala de e-commerce é impossível não ter tudo isso integrado, né? Usando inteligência, etc. É completamente impossível. Uma das transformações que a gente tem, principalmente em supply chain aí, moderna, é o novo hábito de compra do cliente, né? Que é cada vez mais exigente. Então, ele quer ter um portfólio, uma entrega muito rápido, por exemplo, falando do e-commerce.
E essa decisão tá a um clique. O cara entra numa página, clica e é isso. E se não funcionou, ele vai para outra, né? Ela é muito... Além disso, você tem toda uma diferença que você não tinha, obviamente, no varejo físico. Você imagina, no passado, se você quisesse comparar preço, você tinha que pingar de loja em loja, né? Para fazer isso. Hoje em dia, o cara entra no Buscapé, busca o preço, vê onde é melhor e vai no site. Então, se você não consegue entender, por exemplo, que o caminho para ele chegar até o seu site passa pelo Buscapé, é muito difícil, por exemplo, de você direcionar a verba de marketing. E daí você está anunciando num site e ele está passando pelo Buscapé antes. Então, tudo isso ajuda muito nesse modelo de gestão aí, de formatação do negócio. Tem algumas perguntas aqui, Ricardo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Tem um profissional que perguntou, eu não estou conseguindo voltar aqui, mas perguntou a questão da relação de que tudo está ligado, na verdade, na regra de negócio. Quando a regra é muito clara, você consegue estar desenvolvendo. A gente até falou um pouco com o Carlos, essa regra de negócio eu poderia colocar no perfil do profissional de Data Analytics ou de BI, que é a principal, que é a parte do business. Ou seja, quando a gente fala que o profissional tem que ter conhecimento de negócio, é entender as regras de negócio. Se a regra não está muito claro, o cálculo que ele vai fazer vai estar errado. Sim, completamente. Eu tive muitas conversas com o Carlos quando entrei na Samsonite sobre isso, né? Então, por exemplo, pegando esse projeto que a gente está fazendo, qual é a perspectiva que eu tenho, né? A regra de negócio, por si, ela deveria ser definida dentro da área de negócio. Então, vamos falar assim, eu preciso ter um sistema de gestão de supply chain. Então, eu vou ter lá a curiosidade de demanda, vou ter days of supply, stock out, gestão de margem, gestão de custo. Ok, perfeito. A regra de como eu calculo cada um desses indicadores deveria vir da área de negócio. Eu acho que o que é uma das características muito relevantes do profissional que vai fazer esse desenvolvimento é ele conseguir fazer essa leitura e essa transformação dessa linguagem de negócio para essa linguagem técnica, para que aí você tenha um bom desenvolvimento da informação baseado na regra de negócio. Então, esse relacionamento e esse envolvimento do profissional muito técnico, que nos projetos que eu participo, é que eu sempre vejo a dificuldade, né, normalmente. Quando ele tem essa dificuldade em se relacionar, em compreender o que a gente está fazendo de negócio. O que é compreensível, porque é um profissional que está com uma formação e totalmente focado em desenvolvimento de código e coisas desse tipo. Então, esse trabalho, normalmente, é o grande desafio aí desse... Eu vou... Então, na verdade, assim, tudo aquilo que a gente falou com o Carlos e com você, assim, a gente consegue fechar. Ou seja, não adianta conhecer código se não conhecer a regra. Não adianta. Não tem como. É um pouco do que eu falei quando a gente esbarrava no perfil profissional lá no passado. Você contratava um analista de supply, por exemplo, que você queria que fizesse gestão de supply. Mas ele era tão dependente de gerar informação no Excel que ele ficava um analista de Excel. E aí ele não tem essa capacidade de atuar no negócio. Necessariamente. Esse é um ponto-chave aí. Pessoal, alguém tem perguntas? A gente está chegando já no final. O Instagram, na verdade, quando dá 1 hora, simplesmente ele desliga, ele corta. Acho que a hora das perguntas são agora. Enquanto não vem as perguntas, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Fábio Monteiro, que trabalhou comigo lá no Pão de Açúcar. Eu vi um comentário dele passando rapidinho aqui. Ele falou aí, fizemos muita integração de dados. O Fábio pegou uma fase... Tem uma pergunta aqui. Os KPIs mudam de acordo com as empresas que você atuou? Olha, de forma bem macro, não. Mudam de acordo com as áreas que eu geri. Então, por exemplo, hoje na Samsonite eu tenho dentro do meu escopo gestão sobre gross margin, por exemplo, que não era do meu escopo anteriormente. Então, eu tenho no meu sistema de gestão uma forma de controlar isso. De forma geral, assim, bem macro, não mudam, né? Quando você pensa em o conceito de cadeia de suprimentos, você vai avaliar normalmente da mesma forma. O que muda, em geral, pode mudar em decorrência do modelo de negócio ou da estratégia adotada pelo negócio. Então,
dependendo se você está com um direcionamento específico lá no seu planejamento estratégico, talvez você vai desenvolver KPIs específicos para isso, né? Mas aí pode mudar, pode acrescentar alguns indicadores aí, dependendo do cenário da empresa. Mas, de forma geral, bem conceitual, em termos de supply chain, você vai ter sempre os mesmos indicadores. Legal. Pouca variação. Tem uma pergunta aqui. Tem algum local para acessar os treinamentos de Power BI? Tem sim. Eu sugiro vocês entrarem no site www.bdasolutions.com.br. BDA é bola, dado, avião, de Big Data e Analytics. Lá tem uma seção de cursos que a gente promove. Tem uma pergunta eu acho que é o Larizati, inclusive eu acho que eu conheço, é o João Larizati. Como você vê a integração e modelagem das informações? João, essa eu vou responder, vou ajudar até o Ricardo aí. Esse é o grande desafio, que é integrar as diferentes bases e modelar isso. 60% a 70% dos projetos, o grande desafio é esse. É claro que hoje tem ferramentas para que facilite tudo isso, mas não tem mágica, não tem um botãozinho que você aperta e no outro dia está tudo pronto. A integração é o grande desafio. O Robson colocou aí o site da empresa. Tem outra pergunta, tem algum local para acessar? Já respondi. Ricardo, na decisão de investimento das empresas, hoje é mais claro do que antes aprovar esse investimento? Essa é uma pergunta boa para você, Ricardo. Eu acho que eu não sei se é mais fácil, mas eu diria que você consegue argumentar muito melhor. Porque você tem muito mais informação para criar cenários, para provar as teses que estão sendo levantadas. Então, vai variar de empresa para empresa, mas que facilita muito a discussão, facilita. A tomada de decisão fica muito mais direcionada e muito mais clara, né? Legal. Fazer um investimento hoje, comprovar que valeu a pena no futuro, hoje é muito mais simples. A gente está bem no final agora. Eu acho que é a última pergunta aí. Eu vou responder. Na contratação, é difícil encontrar profissionais que entendam todo o processo. Entendemos que cada um cuide de uma determinada tarefa. Eu concordo em termos, mas hoje, para um projeto de BI, você não faz sentido você ter 3 profissionais para entregar um projeto relativamente na dificuldade média. Até porque as empresas não têm o headcount de 15 pessoas para fazer um projeto. Concorda comigo, Ricardo? Totalmente. Então, assim, essa eu vou responder bem objetivo. Então, até para vocês entenderem qual que é o objetivo do Data, alguns perguntaram, poxa, mas o que é o Data Driven School? O Data Driven School vem justamente atender essa demanda. Então, é um novo conceito que a gente está trazendo para o mercado. A todas as lives, todos os conteúdos que nós vamos gerar em todas as quintas-feiras, às 7 da noite, a gente vai apresentar no Data Driven School. Por quê? Com o objetivo de justamente formar o profissional nos 4 pilares que eu comentei. Então, o grande objetivo do Data Driven School é justamente para cobrir essa latência de profissionais no mercado. É um projeto para o 2º semestre, mas a gente está começando... estamos inaugurando o projeto dia 30/4, hoje, com vocês. Agradeço aí a presença de vocês e estar compartilhando toda essa experiência rica para diversos profissionais que estão nos assistindo e vão nos assistir nas gravações também. Ricardo, a gente está chegando ao fim, vai cair, faltam 2 minutos. A gente agradece muito a presença e o tempo de vocês. A gente ficou bastante satisfeito aí com essa discussão, uma discussão que daria uns 3 dias, mas o tempo é curto. Legal, eu agradeço o convite aí. Obrigado aí, um abraço para todo mundo. Eu convido os profissionais que estão aqui nos assistindo para participar na próxima quinta-feira com o Matias Bren Garcia e Nilson Almeida. O impacto da governança de dados na transformação digital. Vai ser no mesmo horário, ou seja, nesse mês de maio, a gente toda quinta-feira, às 7 da noite, estaremos juntos
trazendo debates, trazendo cases, trazendo discussões que para cada área tem imensa discussão. Pessoal, é com imenso prazer que eu agradeço a presença de todos. Foi bem bacana essa discussão. Se tiverem dúvidas, por favor, o meu e-mail, vocês podem entrar no site e mandar para a gente, ou o meu e-mail, clayton.souza@bdasolution.com. Podem mandar as dúvidas, discussões, reuniões que a gente pode estar respondendo para vocês, tá bom? Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, boa noite, pessoal.